Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa terça-feira, começa agora. Prisão do ex-ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, aumenta a pressão sobre o presidente Michel Temer. Câmara Federal define hoje relator da denúncia contra Temer na Comissão de Constituição e Justiça. O café está mais caro. Estiagem é a principal responsável pela alta nos preços, que também atinge o leite e o pão francês. O frio no Sudeste derruba os termômetros e a previsão é de que as temperaturas baixas persistam nos próximos dias. A Anvisa recolhe alguns lotes do anticoncepcional Genera. Suspensão da venda reacende a polêmica sobre os efeitos colaterais da pílula sobre a saúde da mulher. A produção da indústria tem nova alta e atinge maior patamar para o mês de maio em 7 anos. A Coreia do Norte testa novo míssil que poderia alcançar qualquer ponto do globo. Potências ocidentais minimizam a arma norte-coreana que percorreu quase 1.000 quilômetros antes de cair no mar do Japão. Está na hora do almoço, mas a gente fala do café da manhã, que está mais caro. Um dos motivos é a seca, que diminui a oferta do leite e do café preto. E justamente o café foi o item que mais subiu de preço este ano, quase 15%. Café com leite e pão com manteiga, a combinação que faz parte da manhã do brasileiro. É essencial, faz parte da nossa rotina, digamos assim. Eu não fico sem. Uma refeição simples que deveria ser a mais barata do dia, mas os preços dizem outra coisa. Um estudo da APAS, a Associação Paulista de Supermercados, concluiu que o café da manhã em casa está pesando mais no bolso. É o pó de café. Dá para perceber que subiu bastante o valor. O que eu senti foi o café, o aumento do café. Na minha casa, todos praticamente tomam café. É um item que eu não posso deixar de tê-lo em casa, então impacta sim. O café preto é o maior vilão. Aumentou 14,5% nos primeiros 6 meses deste ano e 26,4% nos últimos 12 meses. A manteiga subiu 7,8% em 2017 e 19,8% no último ano. Já o preço do pão francês aumentou só 0,4% este ano, mas soma uma alta de 4,4% nos últimos 12 meses. Nós temos um efeito sazonal. Nós temos um período de seca, e esse período de seca prejudica a oferta de café, do leite também, e em consequência dessa redução de oferta, e como a procura se mantém elevada, nós temos uma alta nos preços. Apesar da inflação em queda, esses fatores externos impactam diretamente nos preços. Até o fim do inverno, esses itens podem ficar ainda mais caros. Mas a previsão dos especialistas é que os preços se estabilizem e depois voltem a cair. O Museu de Arte de São Paulo tem exposição de obras de um dos principais artistas franceses do século XIX, o pintor pós-impressionista Henri de Toulouse-Lautrec, que retrata personagens burgueses e boêmios da Cidade de Luz. Uma dica bacana para curtir a cidade. A repórter Maria Manso tem mais informações para a gente. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Aldo. E olha, hoje o MASP está lotado, porque é terça-feira, dia em que o ingresso é gratuito. E a gente vai conversar com a Mariana sobre essa grande exposição aqui do Toulouse-Lautrec. Ele retrata, nessas obras que você escolheu, pessoas um pouco marginalizadas como pessoas, né? Sim. A gente começa a exposição com um núcleo sobre a prostituição, imagens da prostituição. E são essas imagens muito carinhosas, elas estão almoçando, elas estão entediadas ou jogando cartas. Foram pessoas muito próximas do artista e nós temos essa primeira entrada da exposição. Elas têm rosto, elas têm identidade. E são obras tão delicadas, você estava me contando, que depois de ficarem expostas aqui durante 3 meses, a exposição fica até outubro, elas vão ter que ficar num quarto escuro depois durante 3 meses para se recuperar disso. Como é que isso acontece? É o seguinte, ele usou muito pintura sobre cartão. É uma técnica que ele desenvolveu, que é uma pintura a óleo diluído em terebentina. E o cartão, por ser muito poroso, ele absorve a tinta e ela fica com esse aspecto de pastel. E muitas vezes ele usa o suporte da pintura como parte integrante dela. E aí o cartão é um material muito frágil, ele não pode ficar exposto à luz por mais tempo.
Ok, muito obrigada, parabéns pela exposição. E quem quiser participar aqui dessa exposição, o MASP fica na Avenida Paulista, abre de terça a domingo. E um detalhe que as meninas acabaram de me avisar, durante o mês de julho, ele também vai abrir às segundas-feiras. O ingresso custa R$ 30, meia entrada para professores, estudantes e pessoas acima de 60 anos custa 15, menores de 10 anos não pagam. Aldo. Obrigado, Maria. Ana. São Paulo teve a madrugada mais fria do ano e o sol, meio tímido, ajudou pouco a esquentar quem saiu para trabalhar nesta manhã. Nas ruas, todo mundo encapotado. Com quantas camadas de roupa você tá? 5. Por quê? Bem frio. Só ontem na madrugada 8 graus. E essa história de que as pessoas ficam mais elegantes no inverno, será que convence? Tem um tabu aí de que no inverno as pessoas ficam mais chique ficam, mas eu prefiro o verão. A dona Maria José vende café na região da Lapa há 20 anos, mas o frio ainda surpreende quando ela monta sua banca às 5 da manhã. Olha, quando eu chegou aqui tava 10 graus. Tava muito, muito frio. O frio ajuda nos negócios. São 25 litros de café a mais todos os dias. E o pessoal come mais também? Come. Graças a Deus, o pessoal chega com bastante fominha. Amanhã em São Paulo teve uma temperatura média de 10 graus. A mais baixa foi registrada em São Mateus, na Zona Leste, 6 graus. E vem mais frio por aí na região sudeste. O que a gente vai observar mais é uma maior amplitude da temperatura. Então, madrugadas bem geladas, mas tarde já com uma sensação térmica mais confortável. A temperatura já volta a ultrapassar os 20 graus. Não chega a fazer calor, mas a sensação fica mais agradável ao longo do dia. Olha, mesmo com frio, a gente está nas férias e a molecada está louca para fazer alguma coisa bacana. Tem uma outra dica aqui, olha, a exposição do Castelo Rá-Tim-Bum no Memorial da América Latina em São Paulo ganha novas atrações a partir desta semana. A repórter Adriana Simino estará e conta para a gente. Boa tarde, Adriana. Oi, Aldo, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O melhor é que essas atrações são gratuitas e algumas delas acontecem nesse palco que está aqui atrás de mim. A gente vai conversar agora com o Irineu Ferraz, que é diretor-presidente da Fundação Memorial da América Latina. Irineu, quais são os conteúdos dessas apresentações? Boa tarde. Boa tarde. Os conteúdos das apresentações são exatamente os episódios do Castelo Rá-Tim-Bum, que mexeu com o imaginário de toda a população de São Paulo e com todos os brasileiros da década de 90. Bom, e o próprio castelo, né, a fachada do castelo vai ganhar uma cara nova, né, aos fins de semana à noite? Sem dúvida, é uma grande novidade que nós estamos trazendo para São Paulo, que é o videomapping, são as projeções de vários esquetes do castelo, dos episódios do castelo para o memorial. Tá ótimo, muito obrigada pelas suas informações. Olha, quem quiser conferir essas atrações e também os 22 ambientes que estão dentro aí dessa fachada do castelo que vocês viram, é só acessar esse site aqui, ó, memorial.org.br. Lá estão todas as informações sobre os horários das apresentações e o castelo fica aberto de terça a quinta, das 9 da manhã até as 9 horas da noite e sexta, sábados e domingos, das 9 da manhã às 10 horas da noite. Aldo. Maravilha, obrigado, Adriana. Ana. Nessa época de muito frio, muita gente troca o jantar por uma sopa. Se o intuito é emagrecer ou apenas ter uma refeição quentinha e saudável, o mais importante é a escolha correta dos ingredientes. Aqui nesse bar, é só cair a temperatura que a Vera já sabe. Esfriou um pouquinho, o pessoal já começa a telefonar. Já tem a sopa? Já tem a sopa? Aquece o estômago e o coração. Sopa, caldo, tudo que é quente. No inverno cai bem. Comida quente ou então comida forte. Dá uma aquecidinha no corpo, dá uma sensação de saciedade. Uma sopa bem feita pode substituir uma refeição completa. Aqui no HCOR, ela faz parte do cardápio o ano todo. A nutricionista do hospital explica que o importante é sempre usar ingredientes frescos. A sopa ela vai funcionar como uma refeição normal, né? Uma refeição completa, enfim, que vai trazer todo o aporte de energia, de carboidratos, de calorias, que a pessoa precisa para desenvolver as atividades dela no dia a dia, desde que ela seja feita com ingredientes saudáveis, utilizando o mínimo de ingredientes industrializados. A equipe preparou até um livro com receitas fáceis e saudáveis. Ela dá algumas dicas para deixar a sopa mais nutritiva, como usar legumes com casca. Por exemplo, a abobrinha, porque vai ter um maior aporte de fibras e a pessoa vai ter uma maior saciedade. Os grãos também, a lentilha, a ervilha, o grão de bico, também são fontes de fibra e também proporcionam uma saciedade maior.
A Anvisa suspendeu a venda e mandou que lotes do anticoncepcional Ginera sejam retirados do mercado. 13 lotes da pílula anticoncepcional Ginera foram retirados das prateleiras das farmácias. Testes de estabilidade realizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária classificaram o medicamento como de alto risco à saúde. Nos testes de estabilidade, a gente vê exatamente isso, se a medicação se mantém estável dentro de todo esse prazo, se não cai a concentração dos medicamentos e, portanto, não cairia a eficácia. O laboratório Bayer, que fabrica o Ginera, garantiu em nota que ele é seguro e eficaz. Entramos em contato com várias farmácias de São Paulo e, assim como nessa, o Ginera já foi retirado. Essa suspensão reacende o debate sobre os efeitos colaterais desses medicamentos, que variam muito de mulher para mulher. Algumas não sentem nada, outras podem ter dor de cabeça, indisposição, inchaço, perda da libido ou, em casos raros, até uma trombose venosa. Eu sinto peso no corpo devido ao inchaço. Uma sensação de inchaço nas pernas. Mulheres que têm fatores de risco para ter trombose, infarto, AVC, derrame, essas pacientes não devem tomar pílulas, principalmente as combinadas. É importante lembrar que existem outros métodos anticoncepcionais como o DIU, que é oferecido de graça pelo Sistema Único de Saúde, além da camisinha, que continua indispensável, já que as doenças sexualmente transmissíveis não são prevenidas com o anticoncepcional. Agora a gente vai para outras notícias nacionais. A Petrobras adota preço do dia para a venda de combustíveis nas refinarias e preço da gasolina sobe 3 dias depois de descer. Operação contra a corrupção no transporte público do Rio de Janeiro já tem 11 presos. O Ministério Público Federal diz que ex-governador Sérgio Cabral ficava com a maior parte das propinas distribuídas pelos empresários de ônibus. O ex-governador Sérgio Cabral teria ficado com 122 milhões de reais dos 260 milhões em propinas pagos pelas empresas de ônibus a políticos e fiscais e que foram rastreados até agora. Os investigadores dizem que o ex-governador recebia um prêmio a cada reajuste na tarifa dos ônibus. Já os serviços de fiscalização estadual e da capital fluminense, além de autorizar reajustes elevados, também permitiam a circulação de ônibus em mau estado e com documentação vencida. Até agora, 11 pessoas foram presas, entre elas os empresários que formam a cúpula do setor de transporte público do estado do Rio. Câmara de São Paulo aprova em primeiro turno o plano de desestatização do prefeito João Dória. O projeto transfere para a iniciativa privada a gestão de mercadões, sacolões, emissão do bilhete eletrônico e dos cemitérios, além de outros serviços do município. A oposição fez protesto dentro do plenário, mas não conseguiu impedir a aprovação. Antes de seguir para a assinatura do prefeito João Dória, o projeto deve passar ainda por nova votação. 3 dias depois de anunciar queda de até 6% nos preços dos combustíveis, a Petrobras anuncia novo aumento de 1,8% para a gasolina e de 2,7% para o diesel nas refinarias. O aumento vale a partir desta terça-feira e faz parte da nova política da estatal de reajuste diário para os combustíveis, de acordo com a cotação do petróleo no mercado internacional e a variação do dólar. Os postos de combustível ainda não sabem como essas quedas e aumentos vão chegar até o consumidor. A produção da indústria brasileira cresceu 0,8% em maio na comparação com abril. Este é o maior avanço para o mês de maio em 6 anos. Em relação a maio de 2016, houve crescimento de 4% na produção, o que se traduz na melhor taxa anual em 7 anos. Outro dado animador é que esta é a segunda alta seguida da indústria. O crescimento de abril e maio acumula alta de 1,9%, o que elimina a queda de 1,6% de março. De acordo com o IBGE, que divulgou o índice nesta manhã, o desempenho de maio se deve a um dia útil a mais do que no ano passado. Mesmo com o resultado positivo, a produção industrial avançou apenas 0,5% nos primeiros 5 meses do ano e amarga queda de 2,4% nos 12 meses encerrados em maio. Com a prisão de Gedel Vieira Lima, o Palácio do Planalto já teme a delação premiada de um dos homens fortes de Michel Temer. O ex-ministro da Secretaria de Governo foi preso preventivamente. O juiz que deu a sentença disse que a prisão foi necessária para evitar que Gedel cometesse outros crimes. Gedel Vieira Lima foi preso em Salvador e levado no final da noite para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Ele é suspeito de tentar obstruir as investigações da operação que apura irregularidades na liberação de recursos da Caixa Econômica Federal.
Segundo os investigadores, Gedel tentou evitar que o doleiro Lúcio Funaro e o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, presos pela Lava Jato, fizessem acordo de delação premiada. Na decisão, o juiz da 10ª Vara Federal de Brasília lembrou que, em depoimento, Lúcio Funaro disse que Gedel teria recebido 20 milhões de reais de propina em dinheiro vivo e que esse dinheiro ainda não foi localizado. A defesa de Gedel disse que a prisão foi desnecessária porque ele sempre colaborou com as investigações. Com Gedel, amigo pessoal há mais de 30 anos atrás das grades, aumenta a pressão sobre o presidente Michel Temer, que pode ter outros 2 assessores próximos. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, e da Casa Civil, Eliseu Padilha, na mira de Rodrigo Janot. Os 2 PMDBistas já são investigados pela Lava Jato e o temor do Planalto é que o Procurador-Geral da República acelere a apuração das denúncias contra eles. Tudo isso justamente no dia em que na Câmara Federal, deputados da Comissão de Constituição e Justiça escolhem quem será o relator que vai analisar a denúncia de corrupção contra Michel Temer. Até agora, nenhum partido declarou apoio formal ao presidente. Pelas contas do governo, Temer ainda não tem votos necessários para que a denúncia seja arquivada. E olha lá, um detalhe, hein? Coincidência ou não, a agenda do presidente Michel Temer hoje está lotada. Entre as 8 da manhã e as 10 da noite, ele recebe em separado no Palácio do Planalto 22 deputados e senadores de partidos da base aliada. É o maior volume de atendimento individual de parlamentares num só dia no atual governo. Você consegue imaginar o que pode estar na pauta desses encontros? CPTM entrega um novo trem para a linha 11 expressa de Guaianazes, na zona leste de São Paulo, que circula com uma exposição virtual de gravuras de Debré. Um novo trem da linha 11 Coral Expresso Leste, que transporta cerca de 700 mil passageiros por dia e vai do bairro da Luz, no centro de São Paulo, até Guaianazes, no extremo leste da cidade, foi entregue pelo governador do estado, Geraldo Alckmin. Novo 0 quilômetro para CPTM. 13 trens fabricados pela CAF e um pela Hyundai, de um total de 65 trens. Cada trem tem 8 carros, então são 520 carros novos. O trem tem mais motorização, câmeras de vídeo, ar-condicionado e vagão contínuo. A pessoa pode ir do primeiro até o 8º vagão com o trem andando. Os passageiros vão ter oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a história do Brasil do século XIX. Os monitores do trem vão expor gravuras como essas, que são do artista francês Jean-Baptiste Debré, e também estão expostas aqui no saguão da Estação da Luz. A seguir, o presidente francês apresenta plano de governo ao parlamento e anuncia que pretende suspender estado de emergência que vigora no país desde os atentados de 2015. Mas Coreia do Norte testa míssil que pode carregar ogiva nuclear. O governo norte-coreano diz que armamento pode atingir qualquer ponto do planeta. A gente volta já. Agora, nas notícias internacionais, a proposta de reforma política francesa, os números da imigração na Europa e o lançamento do míssil norte-coreano que coloca ainda mais tensão no mundo. A Coreia do Norte anunciou hoje que testou com sucesso um míssil balístico capaz de alcançar qualquer lugar do mundo. Foram liberadas apenas fotos do lançamento, comemorado pela população em praça pública. Ele teria percorrido 933 quilômetros e caído no Mar do Japão. O temor do Ocidente é que os norte-coreanos possam equipar esses mísseis com bombas nucleares para atingir os Estados Unidos. Governos norte-americano e russo disseram que o teste não colocou seus territórios em risco e que o alcance do artefato é apenas médio. O Japão tenta determinar a natureza do míssil. A China, aliada de Pyongyang, pediu contenção e que as partes trabalhem para superar as tensões de forma pacífica. Mais de 100 mil migrantes chegaram à Europa desde janeiro, depois de atravessar o mar Mediterrâneo. Outros 2.247 morreram ou são considerados desaparecidos, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações. O principal destino é a Itália, que recebeu cerca de 82 mil pessoas. França e Alemanha prometeram ajudar com recursos e na realocação daqueles que pedirem asilo.
Em discurso a senadores e deputados no Palácio de Versalhes, o presidente da França, Emmanuel Macron, mostrou seu plano de governo e prometeu apresentar uma reforma política que reduz em 1/3 o número de cadeiras no legislativo. Ele também quer restringir a possibilidade de reeleição nas duas casas e o voto por proporcionalidade, semelhante ao que acontece na Câmara dos Deputados aqui no Brasil. Atualmente, os franceses elegem 577 deputados e 248 senadores. Macron também disse que pretende revogar o estado de emergência na França até o final do ano, decretada depois dos ataques do Estado Islâmico, que mataram 130 pessoas em novembro de 2015 e prorrogada diversas vezes, a medida é criticada por restringir os direitos individuais. Chegou a hora do esporte com o Cadu Cortez. Oi, Cadu. Vamos lá, tudo bem, Ana? Tudo bem? Tranquilo? Bem-vindo, Cadu, salve. Vamos lá, salve. Nossa hora do esporte hoje começa com 2 rodas. Em cima das 2 rodas, pela primeira vez na história, um brasileiro conseguiu se classificar entre os 10 melhores numa etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike. Vamos conferir. Henrique Avancini conseguiu seu melhor resultado em uma etapa da Copa do Mundo da modalidade. O brasileiro, que chegou a andar na 7ª colocação durante a maior parte da prova, perdeu 3 posições na última volta e acabou em 10º entre 108 participantes. O atleta do Rio de Janeiro fez uma corrida forte e marcou história para o esporte neste domingo. Sei que muita gente roeu a unha hoje, escreveu na sua página no Facebook. Com o resultado, Henrique Avancini, que participou dos Jogos Olímpicos Rio 2016, estabelece novos parâmetros para a modalidade no Brasil e é top 10 na Copa do Mundo. O vencedor da prova foi o suíço campeão olímpico e mundial Nino Schurter, que chegou a abrir quase 1 minuto de diferença sobre o segundo pelotão. O segundo colocado foi o compatriota Matthias Flukier, apenas 1 segundo à frente do francês Jordan Sarro. Entre as mulheres, a ucraniana Yana Belomoina foi a vencedora, com Anika Langvad em segundo e Gunrita Dale Fleja fechando o pódio. A brasileira Raíza Golão também fez uma prova forte, ficou em 14º lugar, sua melhor marca na temporada. Sensacional aí a performance dos 2 brasileiros, tanto da Avancini quanto da Raíza. Pela primeira vez a gente conseguindo participar e ficando entre os 20 primeiros lugares, tanto entre os homens quanto entre as mulheres. Tênis, vamos aos principais resultados lá em Wimbledon. Andy Murray saiu de quadra satisfeito com o nível de tênis apresentado na partida contra o cazaque Alexander Bublik. Ele vinha sofrendo com incômodo no quadril. Murray apostou em jogadas de efeito, além de arriscar bastante com o primeiro e segundo saque. O britânico pega agora o alemão Dustin Brown. Bicampeão na terra da rainha, Rafael Nadal atropelou o australiano John Millman, 137 do mundo. Foi a 50ª vitória de Nadal na grama. O canhoto de Maiorca foi agressivo, sacou bem, controlou bem os golpes, sem dar chances ao adversário. O suíço Stanislas Wawrinka se despediu logo na estreia do torneio de Wimbledon. O número 3 do mundo foi eliminado pelo russo Daniil Medvedev. Wawrinka mostrou certo desconforto no joelho e não conseguiu se encontrar na grama. A americana Venus Williams, 10ª cabeça de chave, venceu a belga Elise Mertens por 2-0 e se classificou para a segunda rodada, torneio da qual participou pela primeira vez há 20 anos. Aos 37 anos, ela é a tenista mais velha da competição. Parece, hein, com Serena Williams, violenta Venus Williams. Ontem nós tivemos, aliás, antes de começar os gols, daqui a pouquinho, Tomás Bellucci, na verdade, começou faz 20 minutos seu jogo de estreia também em Wimbledon contra o austríaco Sebastian Hoffner. Agora sim, a gente vai conferir os gols da rodada, que ontem teve a fechamento da rodada do Campeonato Brasileiro, um jogão com 6 gols. Vamos ver. Chapecoense e Fluminense. O time das Laranjeiras abriu o placar logo no primeiro minuto com Richarlison. Rossi aproveitou a bobeada da zaga e empatou. A virada veio com Arthur Caíque após lateral de Reinaldo. O tricolor empatou com Pedro. Após a expulsão de Rossi, parecia que o tricolor, enfim, poderia quebrar a escrita de nunca ter vencido a Chapecoense. Mas bastaram poucos minutos para a Chape provar o contrário, com um gol polêmico de Arthur Caíque. No abafo, o Fluminense ainda chegou ao empate com Marcos Júnior e viu Richarlison perder 2 gols feitos, mas o jogo ficou mesmo no 3-3. E ontem à tarde, em comunicado oficial, São Paulo divulgou a demissão de Rogério Ceni, um dos maiores ídolos da história tricolor. O ex-goleiro não conseguiu brilhar na nova função de treinador e acabou sendo demitido após 6 meses de trabalho. Com o time na zona de rebaixamento e as 6 rodadas sem vitória no Campeonato Brasileiro, o mais cotado para assumir o lugar do mito é Dorival Júnior, que estava no Santos e foi demitido do Clube da Baixada há pouco menos de um mês.
Vamos ver se dá certo. E hoje completam 5 anos que o Corinthians conquistou pela primeira vez a América, o torneio da Libertadores, de forma invicta, o título conquistado no Pacaembu contra o time do Boca Juniors da Argentina. É isso aí. Valeu, Cadu. Até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Vamos lá. O Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o JC Debate, que hoje fala sobre a obediência na adolescência. Uma ótima tarde, a gente se vê aqui amanhã no mesmo horário. Tchau. Tchau.